Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal dos Tarefeiros. Você que está chegando, não se esqueça de ativar as suas notificações, se inscrever no canal. Eu espero que você goste, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo fazendo o nosso canal crescer, tá? E nós lembramos que o Tarefeiro está lá na Rua Barão de Penedo, 182, na Água Rasa. É muito importante que, se você quiser passar lá, você ligue, agende o seu atendimento, veja com as meninas o melhor dia, o melhor horário para você ser atendido e quais os tratamentos, ok? Dados os recados, que você seja muito bem-vindo. Nós te convidamos nesse momento a cerrar os seus olhos e entrar nessa vibração de paz, de amor, convidando todos os amigos espirituais da luz, convidando ao Dr. Antônio e todas as fraternidades que trabalham na Casa dos Tarefeiros, que eles possam vir protegendo, amparando, juntamente com Jesus, esse mestre de amor, que ele possa inundar o teu lar de paz, de conscientização, de equilíbrio, de união. É nessa certeza sobre a proteção do alto que nós vamos dando por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. E dando sequência às nossas conversas, né? A gente que está trabalhando um pouquinho ali o capítulo 9 do livro dos Espíritos. Hoje a gente vai fazer uma mescla, vamos ver o que o livro dos Espíritos falam dos nossos familiares, né? Das influências dos nossos familiares desencarnados, para onde eles vão, como que funciona, será que eles vão nos influenciar depois da morte? Ou vão nos proteger, ou vão nos abençoar? Como que funciona tudo isso, né? Por quê? Lembra que a gente, quando fala de família, muitas vezes a gente fala mal, né? Mas é assim, eu falo mal da minha família, mas se o outro falar mal, não pode, né? Mas a gente tem essa mania, muitas vezes equivocada, porque se a gente conhece um pouquinho da espiritualidade, de como funciona toda a programação familiar, primeiro, você sabe que a constituição de uma família não tem pontas soltas, tudo tem um porquê, né? Na verdade, a grande maioria das famílias, todo mundo fala que é provas e expiações, e a gente sabe que existe uma terceira vertente aí, que é a missão, e geralmente é uma missão de amor, tá? Mesmo que seja nos momentos desafiadores de espíritos que não são simpáticos ou de espíritos que são simpáticos, quando nós estamos no plano espiritual, é certo que assumimos esse compromisso familiar por amor, porque nós sabemos que tanto as desavenças, tanto as rusgas, os ranços do passado só são resolvidos por amor. E nada melhor que você conviver num laço familiar para trabalhar o seu amor, a sua paciência, a sua resignação, a sua conscientização, saber trabalhar as diferenças. Então, não vamos ver só, a minha família é assim, e a gente reclama, e a família é assado, não sei o quê. E vamos mudar um pouquinho esse olhar, porque quando passar o tempo, e ele vai passar, e a única certeza que nós temos é que um dia diremos bye-bye do plano terrestre, né? Do plano encarnado, às vezes a gente, quem fica arrependido. Eu falei tanto, eu critiquei tanto, né? E não sei o quê. Então, nada melhor do que você aproveitar os momentos do lado da sua família, com todas as diferenças, com todas as perfeitas imperfeições que cada um tem, agora, né? Porque sempre quando a gente fala olhando para o outro. E muitas vezes a gente não se olha no âmbito familiar. E
Na maioria das vezes, o outro é só reflexo das nossas atitudes, são reações das nossas atitudes. Então, você que já tem uma consciência, que está aqui acompanhando o canal, que já sabe como funciona, pode muito bem rever essas consciências, né? Como você age, a mudança parte a partir de nós, não exigindo a mudança do outro. A gente sempre fala isso. Então, para começar hoje, a gente vai falar assim, olha, a gente sabe que no seio familiar existe aqueles que nós somos muito apegados, simpáticos, né? Grandes amores da nossa existência, e tem aqueles que a gente ama, mas não tem tanta afinidade, tem a diferença, às vezes sai uma rusguinha aqui, uma coisinha lá, às vezes fala assim, ah, nunca mais vou falar com ele, não sei o quê, não gosto, não sei o quê, porque ele é assim, porque ele é assim. Bom, a gente sabe. Porém, quando os nossos laços afetivos desencarnam, o que será que acontece? Será que eles voltam para nos auxiliar, voltam para dar mensagem? É todos que voltam? Todos têm condições para nos proteger, para virar espírito protetor? Ou nos auxiliar de alguma forma, como que isso funciona? E nada melhor do que passar para o meu amigo Carlos, que é expert, e vai falar um pouquinho sobre isso. Essas responsabilidades não sou. Mas a questão ela é, e eu gostaria muito que as pessoas que têm acompanhado a gente, né, que a gente começou lá nesse capítulo 9 ano passado ainda, e intensificou esse ano, né? A gente já passou por obsessor, por tanta coisa. E precisa ficar claro, porque tem essas grandes diferenças que você colocou, Fabinho, nas situações da família, né? Nas situações necessárias para os reajustes familiares. E a gente sempre vai com o olho para o copo mais vazio, né? Para as situações mais difíceis. Porém, a literatura é fartíssima, mostrando os livros espíritas as relações que unem esses espíritos simpáticos, que vão de encarnações em encarnações, encarnando na mesma família terrena e criando esses laços de amor. Então, você vai criando isso. Você vai pegar N livros espíritas, dizendo, olha, no próprio nosso lar, o pessoal esperando, ele querendo viver a família, querendo proteger a sua família. Poxa, mas isso tem relação direta com o espírito protetor ou não? Pode ter e pode não ter, não da forma que a gente pensa, mas no laço de amor, com certeza. E nós vemos isso dentro dos tarefeiros, quantas vezes em trabalhos de desobsessão, no centro cirúrgico, muitas vezes os doutores percebem a proximidade do que às vezes a gente acha que é um mentor, que a gente tem falado, do espírito protetor, mas na verdade é um parente simpático ali, ajudando a pessoa na sua cura, ajudando a pessoa no processo de se libertar, no processo de desobsessão, pelo amor, por esse vínculo que se criou geração a geração, no sentido de reencarne na mesma família, né? Então você tem essa relação muito forte. Sempre que há um desencarne, e a pessoa que já desencarnou está lá olhando e velando e influenciando, porque não pode esquecer que o cerne dessas nossas conversas é a influenciação dos desencarnados no mundo físico, na Terra, dos que estão encarnados. Então, quantas vezes você não vê as pessoas que são responsáveis por auxiliar um desencarne, e os espíritos que já têm condição estão lá ajudando nesse desencarne, acolhendo as pessoas, porque toda passagem ela é complicada. Você vai acordar, por mais que você estude, que você entenda a morte, há um processo complexo na hora de encarnar e de desencarnar. E normalmente esses espíritos familiares que te amam e que têm uma condição melhor, ou seja, desencarnaram de uma forma na Terra que ela não tem, porque também se tiver lá, desculpa o termo, mas se um espírito desses
acontecer alguma coisa, ele está no umbral, ele não tem condições de te receber. Ele tem que estar numa condição possível disso acontecer, né? Numa condição de conseguir te receber. Acho que até no nosso lar demora para a mãe dele ter permissão de colocar, que aí era o inverso. Ela já estava em esferas superiores, né? E ela vir encontrar com o André Luiz. Né? Faltou a palavra. Então, essas relações existem, continuam, porque a gente sabe que a morte não é o fim de nada, né? E eu vou puxar, que a gente não pode deixar de ler, porque isso a gente confunde, né? Esse amor, o espírito, porque qual o nosso maior conceito de proteção na Terra? É pai e mãe, né? Então a gente confunde, o espírito protetor pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser o meu avô, minha avó. Pai e mãe é mais difícil porque tem uma relação de idade muito próxima, né? Mas avô, bisavô é uma coisa mais, seria mais possível. Mas olha o que fala a pergunta 507. Os espíritos protetores pertencem todas as classes de espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor do seu filho, encaixa nessa situação? Ele o pode, mas a proteção nesse nível de mentor, né, supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Olha que interessante. Mesmo que ele ainda não seja tenha a capacidade de ser mentor do seu filho, porém, ele tem esse amor que ainda liga ele, que liga ele de várias existências. Então, esse amor pode fazer com que ele peça e tenha uma ligação, esse espírito protetor, seja assistido por um espírito mais elevado e faça o papel de proteção também, por este amor. Então, ele é o seu mentor, o seu anjo da guarda? Não. Mas um espírito de uma ordem mais elevada pode ajudá-lo nesta situação. Por quê? Porque ele tem o laço de várias existências, o laço criado através das existências seguidas, onde se cria essas relações mais fortes que vão muito além do que a gente entende por família aqui na Terra. É aquela família espiritual que tem os laços simpáticos. É assim que funciona isso, Fabinho. Olha lá, você sabe que você falando, eu lembrei quem teve a oportunidade de conhecer um médium lá da Casa dos Tarefeiros, muito sábio, e ele sempre falava, e é uma frase que sempre ficou marcada das antigas, né? Que era o pai da Doroteia, que falava assim: fazei amigos para que estes os recebam nos tabernáculos eternos. Isso veio muito forte na minha mente agora, porque às vezes a gente fica tão armado, né? Tão vendo, como disse o Carlos, o copo vazio, sempre vendo o que as outras pessoas não têm ou que elas não são compatíveis com o que a gente acha que é certo, e a gente perde grandes oportunidades de conhecer pessoas, fazer amigos, mesmo dentro da nossa família, ver um outro lado da pessoa que a gente, às vezes, não se permite enxergar. A verdade é essa, né? Que a gente está tão acostumado com aquela visão que você criou, muitas vezes, da pessoa, e o próprio doutor Antônio falou dessa visão tão parcial, que recentemente ele falou: olha, você não é só isso, você é muito mais, você está Fabinho, você está Carlos, você está Maurício, mas você é muito mais do que isso, né? Perante a eternidade das milhares de vidas que nós tivemos já. Então, a gente muitas vezes restringe, né, aquela visãozinha parcial e fala assim: eu não gosto da fulana porque ele é assim, eu não gosto do fulano porque ele é assim, às vezes dentro da nossa família, e perde a oportunidade de ver que ele é muito mais que aquilo, e de descobrir uma grande pessoa diferente de você, mas que veio com o mesmo objetivo, né? Que, no fim, todo mundo está aqui no mesmo objetivo. É amar, é ser feliz,
evoluir, né? Mas, resumindo, é ser feliz. E o objetivo da família, para de falar que é uma aprovação teste, é o melhor que tinha para você. O objetivo dela é a gente crescer por amor e ser feliz, tá? Bom, o Carlos falou dos espíritos que desencarnaram, que estão lá do lado de lá, dos espíritos simpáticos, mas será que todo mundo pode se tornar um espírito protetor? Todo mundo que desencarna? Será que nós também não influenciamos o outro lado, às vezes até com sendo um obsessor de encarnado para desencarnado, quando você fica lamuriando, chamando, não sei o quê, e a gente não sabe as reais condições da pessoa lá do outro lado? E para falar disso, Maurição, como que funciona isso? Todo mundo pode ajudar? Não pode ajudar? Como que é que funciona? Assim, Fabi, antes pudesse todos ajudarem, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo pode estar ajudando. Vai depender muito da condição que a pessoa desencarnou. Vai depender muito da situação que a pessoa viveu. Muitas vezes, as pessoas, quando elas desencarnam, aí vai, assim, como dizem, e a gente sempre fala aí nos tarefeiros, né? E a Doroteia, outro dia, ela até estava comentando, há muitos mistérios entre o céu e a terra. E esses mistérios entre o céu e a terra, nós temos muita coisa ainda para aprender e para entender. Então, quando uma pessoa ela vem a desencarnar, como que essa pessoa foi aqui, né, encarnada? Assim, qual é a condição dela? Era uma pessoa boa de coração? Era uma pessoa feliz? Era uma pessoa que enxergava as coisas com simplicidade, entendia, compreendia? Ou era uma pessoa raivosa, uma pessoa apegada aos bens materiais? Então, vai ter uma série de situações que a pessoa esteve como encarnada. E aí o que você falou, a pessoa às vezes não é aquilo, ela está aquilo. E aí o estar aquilo, ela progrediu ou ela estacionou? Porque para trás ninguém vai. Então a pessoa estaciona ou a pessoa progride, né? A pessoa vai se elevar, ela vai se expandir. Então, quando nós colocamos essa situação, muitas vezes as pessoas desencarnam, né? Usam algum ente querido, desencarna, aí quando desencarna, esse ente querido ainda está com esse amor para com as pessoas que ficaram encarnadas, e as pessoas que ficaram encarnadas têm esse amor para com essa pessoa que se foi, né? Eu digo o seguinte, às vezes a pessoa fala, a pessoa foi embora, tal, perdemos a pessoa. Não, gente, vamos tirar a palavra perdeu a pessoa. Você não perdeu a pessoa simplesmente retornou ao plano espiritual antes de você. Agora, para entender isso é muito difícil, né? A gente sabe disso. Então, quando essa pessoa, normalmente, ela volta para o plano espiritual, muitas vezes você tem aquele amor, aquele apego pela pessoa, aquilo que ela falou, tem aquela afinidade, aí você às vezes fica chamando a pessoa, chamando principalmente quando ocorrem situações do filho retornar ao plano espiritual antes dos pais, né? O pai ou a mãe, aí o negócio fica muito, muito complexo. O negócio deve ser muito difícil, né? Eu não quero nem imaginar, né? Então, e às vezes, mesmo com o pai ou a mãe, quando vai, a pessoa fica tão triste, tão assim, magoada, que ela fica chamando, chamando, chamando. E a pessoa, quando chega lá no plano espiritual, dependendo da forma que ela desencarnou, pode ter sido de uma forma repentina, pode ter sido de uma forma de uma doença, dependendo, o preparo dela ao longo desse desencarne, ela foi preparada para desencarnar. Quantas vezes as pessoas ficam ali doentes, e aí vai ser feito, está sendo feito o quê? O desligamento de uma forma, né, bem para e passo. Aí a pessoa vai sendo preparada, a família vai sendo preparada, aí quando dá o desencarne, as pessoas, a pessoa já estava doente, né, realmente, já estava bem velhinho, ou bem velhinha, tal, tudo bem. Agora, quando a pessoa é nova, e quando a pessoa, de repente, ficou doente, deu 1 mês, 3 meses, a pessoa desencarnou. Como encarar tudo isso? Então, eu tenho exemplos na minha família, né? Então, exemplos da minha mãe, que desencarnou super nova, teve um CA de seio e deu 3 meses, ela desencarnou. E para a gente segurar esse rojão? Então, e ao mesmo tempo, você começa a entender algumas coisas e compreender algumas coisas, que Deus é perfeição sempre. E se ela voltou para o plano espiritual, porque era aquele momento, era a hora dela voltar. Só que para a gente entender isso, às vezes decorre um bom tempo, né?
Aí, depois que você entende, você se liberta. Olha como é engraçado. Você se liberta e você tem aquela saudade gostosa. E aí você começa a perceber que a pessoa que foi, ela, em tese, ela ficou em equilíbrio, tá legal, e ela começa a te ajudar de alguma forma, de forma de energia, de forma de bênçãos, né, com seu magnetismo. Então, tudo isso que a gente está colocando para vocês é o quê? Sempre quando há esse desencarne, sempre quando tem um ente querido no plano maior, de alguma forma você tem ainda essa ligação. E aí, essa ligação que você tem, como que você faz essa conexão com o seu pensamento, né? Com o seu magnetismo, com suas preces, com suas orações? E aí, a pergunta 508 vai calhar no que a gente está comentando aqui do Livro dos Espíritos. Ele fala assim: os espíritos que deixaram a Terra em boas condições, olha lá, em boas condições. Aí se pergunta, o que é boas condições, né? Eu entendo que boas condições não seria, será que por um acidente, por guerra, ou sei lá, homicídio, não sei. O que é boas condições? É aquilo que eu falei, há muitos mistérios entre o céu e a terra, né? Então, a gente ainda precisa entender um pouquinho disso. Mas vamos seguindo aqui. Em boas condições, podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Aí vem a resposta. Seu poder é mais ou menos restrito. Ele fala, é restrito o seu poder, né? A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. O que ele fala? Em primeiro lugar, o seu poder é restrito. Por que seu poder é restrito? Primeiro que pelo menos nós entendemos dessa forma, quando você retorna para o plano espiritual, você retornou, aí você vai ter que se adaptar ao plano espiritual. A pessoa, de repente, viveu aqui 70, 60, 80, 90 anos. Quando ela volta para o plano espiritual, tem uma adaptação. Lógico que o tempo lá é diferente do tempo aqui, mas tem uma adaptação, ela precisa se adaptar. A partir do momento que ela se adaptou, entendeu, ela vai lá também vai ter que estudar, lá vai ter que entender, vai ter que compreender. Ah, eu quero proteger minha família. Tá, será que você tem condição de proteger? Ou você está com saudade da família e vai lá para querer amparar a família e, de repente, a família está numa situação A, ou B, ou C, não importa. Aí você, de repente, entra em desequilíbrio e acaba desequilibrando a família também. Então, por isso que falo, o poder ele é restrito. E aí o Calão explicou muito bem. Quando há isso, normalmente, esses entes queridos que estão lá desencarnados, eles vão pedir ajuda para os seus mentores, para os seus professores, vamos chamar assim, que estão lá no plano espiritual, lhe ajudando, lhe ensinando, lhe protegendo, lhe amparando, cuidando dele, para que ele possa estar em equilíbrio. Quantas vezes a gente pede para fazer psicografia, vem um mentor, e normalmente, quando vem um ente querido, vem junto com esse mentor para que não haja desequilíbrio. Então, por isso que eu falo, o seu poder, ele é restrito. Por que ele é restrito? Porque você não tem condição de ter esse poder, mesmo tendo desencarnado em boas condições, como diz o livro aqui. E aí, o que é essas boas condições? Não vamos entrar nesse mérito, porque aí a gente vai se alongar bastante aqui, tá? Mas, o que ele coloca, né? A posição que se encontra não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Dependendo da posição, não tem toda a liberdade de querer agir da forma que você gostaria. Por quê? Porque você não tem ainda essa condição. E aí eu digo o seguinte, a mesma coisa que você falar para uma pessoa que acabou de ler, ele está no primário, vamos supor, entrou na escola, tem 6, 7, 8, 9 anos, está lá, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a fazer uma continha ou outra, aí você pega um livro de filosofia e fala para a pessoa, ler e me interprete esse livro. Sem condição, ela não tem essa condição. Então, aí entendemos que seja de uma forma bastante simples, bastante modesta, é isso que nós estamos passando aí para vocês. Tá bom, Fabinho? Acho que deu para responder bem aí a pergunta, tá? É isso aí, Maurício. Olha lá. Lembrando que, gente, pensa assim, se um espírito desencarna, e muitas vezes, quantas vezes nós encarnamos, temos a vontade de ajudar e não sabemos como, e às vezes nos metemos a ajudar e a coisa piora a situação. Diferentemente no plano desencarnado, o plano espiritual da luz é muito organizado. Então, eles vão orientar de todas as formas ou proteger o ente desencarnado para que ele não se equivoque, porque muitas vezes a literatura descreve vários casos que, porque um chama, chora, daí ele vai tentar ajudar e acaba deixando a pessoa, às vezes, mais deprimida, mais triste, mais não sei o quê. Então, por isso que ele fala com boas condições, né? Boas condições morais, e mesmo assim ele fala que é restrito, por quê?
plano espiritual da luz, lembra? Eu sempre falo isso, não interfere no livre-arbítrio. Por mais que seja para te ajudar, ele vai falar assim, não faz isso, né? Não vou deixar você fazer isso, porque senão você vai se dar mal lá na frente. Não, porque o plano espiritual não interfere no nosso livre-arbítrio, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Logo depois, tenha a prece, não se esquece de curtir, de dar o seu like, de compartilhar. Lembrando também que a Casa dos Tarefeiros está numa campanha para arrecadar fundos para a reforma da fachada. Se você puder colaborar, os dados aparecem no vídeo, tá bom? Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, tchau, tchau. Nas caminhadas da vida, dos tempos e das eras, se em algum momento você desistiu dos teus sonhos, sufocou teu coração, se feriu, perdeu a fé ou a visão, apenas volte tua face aos céus, busca o olhar do teu Deus, os sonhos desse Deus que são maiores que os teus. Nenhuma prova se fará maior que o amor dele, ou maior que a tua fé. Ainda que cansado, ou que as lágrimas teimem a cair, renova tuas forças no amor do alto. Ouça o soprar dos ventos, dizendo: não desista, não pare de crer, apenas se levanta. Levanta os teus olhos e vê o restaurar da alma e dos sonhos, a cura da visão, o acalmar das tempestades da alma, o preencher dos vazios do teu coração. Porque os sonhos dele sempre serão maiores. Então, meu irmão, apenas se lembre que na sua perfeita imperfeição é para o alto, para voar longe que você foi feito. Então, abra as tuas asas no amor do Pai e voa por esse mundo de teu Deus, espargindo paz, sendo luz, sendo amor, sendo verdadeiramente